difíceis exigem novas maneiras de pensar e novas maneiras de agir. Exige uma expansão de consciência e, especialmente, uma nova postura diante da vida. Existe um autor chamado Yuval Noah Harari, que é um grande pensador, filósofo da contemporaneidade, autor de vários best-sellers como Homo Sapiens, Homo Deus, e também esse livro que eu quero indicar para vocês, que é o 21 lições para o século XXI. Nesse livro em específico, ele fala sobre vários desafios que nós, seres humanos desse planetinha aqui chamado Terra, poderemos enfrentar nesse século XXI. Né? Então ele vai discorrendo sobre várias problemáticas, né? Vários desafios que nós provavelmente vamos enfrentar aí. Ele faz algumas previsões, inclusive um pouco até assustadoras, mas ao invés de ser de um tom pessimista, ele tem um tom bastante otimista. Então ele diz que nós precisamos nos preparar para as mudanças no mundo, que o mundo está mudando e que nós precisamos nos preparar. E ele termina o livro falando sobre meditação. Como se dizendo que a meditação é, sim, uma nova postura necessária para enfrentar os tempos de hoje, né? E eu acho muito importante porque ele fala assim, ele fala nesse livro, ele diz o seguinte: a primeira coisa que eu aprendi observando a minha respiração foi que, não obstante os livros que li e as aulas das quais eu assisti na universidade, eu não sabia quase nada em relação à minha mente e tinha muito pouco controle sobre ela. Apesar dos meus melhores esforços, eu não fui capaz de observar a realidade de minha respiração entrando e saindo por minhas narinas por mais de 10 segundos antes que a minha mente se afastasse vagueando. Durante anos vivi com a impressão de que eu era o senhor da minha vida, o presidente executivo da minha própria marca pessoal. Mas poucas horas de meditação foram suficientes para me mostrar que eu quase não tinha controle sobre mim mesmo. Eu não era o presidente executivo, mal era o guarda no portão de entrada. Então ele é interessantíssimo esse livro, acho que muito atual, importantíssimo ler. Mas esse capítulo sobre meditação é muito interessante, porque ele meio que assim, fala de todos os problemas, faz previsões entre aspas apocalípticas, não faz previsões apocalípticas, faz na verdade previsões bastante realistas sobre como o mundo, para onde o mundo está se encaminhando, e ele termina dizendo que para que a gente se adapte a essas mudanças, a gente precisa ter muito equilíbrio, a gente precisa ser muito dono da nossa mente. Então ele fala sobre a meditação como algo muito importante. Bom, por que eu trouxe o tema da meditação hoje? Na verdade, muitas pessoas têm me pedido aí para eu ensinar a meditação, né? Porque sabem aí da minha busca por esse tema, né? Eu tenho aí me esforçado, ainda estou muito longe de ser uma meditadora muito disciplinada, mas tenho aí aprendido algumas coisas. E porque eu percebo também que nesse momento aí de coronavírus, onde as pessoas estão passando por algo novo e desconhecido, está gerando muito medo, né? E a nossa mídia também, ela ajuda, né, a propagar esse estado de tensão e histeria generalizada, que a gente precisa ter aí muito equilíbrio para lidar com essa situação, porque realmente é um período muito delicado, que vai ter consequências muito complicadas, né, a nível econômico, social, político, né, e também de saúde pública. Então a gente precisa de bastante serenidade para enfrentar esse momento. Mas além disso tudo, a meditação, né, além de ela trazer esse estado de tranquilidade, de calma, de serenidade para tomar as melhores decisões, uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu que a meditação ela aumenta em até 30%. Deixa eu pegar aqui o nome do... Voltando aqui. Então, a meditação ela aumenta em até 30% a nossa telomerase, que é uma enzima que trabalha diretamente no nosso sistema imunológico. Então, concluindo, as pessoas que realmente fazem a meditação uma prática, elas têm o seu sistema imunológico muito mais forte, muito mais protegido.
Eu acho que em tempos de coronavírus isso é uma informação valiosa. Então, mais um motivo aí para você aprender a meditar. E esse vídeo eu vou ensinar 2 técnicas de meditação que eu aprendi, tá bom? Então, se você tem interesse de aprender, fica aqui. Se você não tem interesse de aprender, toma vergonha na sua cara e cria interesse de aprender. Ai, ai. Mas vamos lá. A primeira técnica que eu vou ensinar é uma técnica que eu aprendi num curso, inclusive assim, um pouco caro, né? Um curso assim, bastante... E eles pedem pra gente não ensinar pras pessoas. Só que eu acho isso assim, de uma falta de sensibilidade enorme, porque eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado sim, né? Principalmente quando é de utilidade pública, como a meditação. Então, eu me sinto no dever de compartilhar, eu só não vou falar o nome da técnica que eu aprendi por uma questão, né, de repente, processo judicial. Mas eu vou ensinar a técnica aqui e em seguida depois eu vou ensinar outra técnica para que vocês também possam praticar e achar qual que é a mais adequada. Essa primeira técnica, ela é uma técnica bastante curtinha, né? Então apenas 7 minutos de meditação por dia é recomendado. Então, de repente, se você não tem muito tempo ou se você não tem muita paciência, essa técnica que eu vou ensinar agora, ela funciona melhor. Então, é o seguinte, não existe uma postura correta para você meditar, a postura correta é sempre a que você se sentir mais confortável. Eu já acostumei a meditar assim, em posição de semilótus, mas você pode meditar sentado numa cadeira, com os pés no chão, você pode meditar encostado em um sofá, com almofadas, enfim, da forma que for melhor. A única regra é que o seu pescoço tem que estar reto, né? A sua coluna tem que estar alinhada e o seu pescoço tem que estar reto. Você não pode ficar assim meditando, né? Então você tem que estar realmente com uma postura alinhada. A questão dos mudras é indiferente, tem pessoas que gostam de fazer mudras, eu particularmente até gosto também, né? Mas não é necessário, né? É apenas um recurso a mais se você gostar ou não. Então, coluna ereta, né? E essa técnica particularmente, eles falam que é pra gente fazer com os pés no chão, né? E eu já não gosto muito, eu prefiro fazer assim, semilótus. Mas aí, como eu falei, fica ao seu critério. Mãos relaxadas, o corpo relaxado. Essa técnica você vai começar com os olhos abertos e sorrindo. Por que sorrindo? Após alguns minutos sorrindo, o cérebro não sabe a diferença entre um sorriso forçado e um sorriso verdadeiro, e ele começa a produzir endorfina. Então você vai sorrir muito, vai forçar mesmo um sorriso, tá? O ideal é que você, antes de meditar, já fique assim, né, com essa cara assim, de forçando mesmo um sorriso, meio ridículo, mas é legal, é importante, você já sente um estado assim mais leve, e você sorri e você olha em direção ao seu horizonte de uma forma neutra, e aí você vai inspirar profundamente, tá? Assim, ó, vou ensinar. Soltar o ar, tá vendo? Pela boca, de uma forma bem suave, sem fazer barulho. Então você vai fazer isso 10 vezes, tá? Sorrindo. Sem esquecer de sorrir. 10 vezes. Você fez esse exercício de inspirar profundamente 10 vezes e soltar, como se você tivesse um balãozinho aqui dentro, né? Que o ar enche, o balão enche e esvazia. Depois que você fizer isso 10 vezes, aí você fecha o olho e se entrega para o vazio, sempre com um sorriso no rosto. É recomendado que você fique assim de 5 a 7 minutos, tá? Essa técnica ela é muito eficiente porque realmente 5 minutinhos nesse estado já faz uma diferença absurda. Quando terminar esses 5 minutos, que você pode cronometrar da maneira como você preferir, eu particularmente já não uso o cronômetro, você abre o olho sorrindo. O sorriso, gente, ele é do começo ao fim, tá? Não esqueça. Sorrindo ainda e vai inspirar e soltar o ar novamente 10 vezes para finalizar a meditação, tá? Então, fez
isso 10 vezes. Eu gosto de agradecer, sempre faço uma reverência, mas aí, enfim, né? Isso é muito particular, cada um tem o seu jeito de ser. Então essa é a primeira técnica, que eu falei que não tem um nome, mas você pode chamar de meditação do sorriso, que tá tudo certo. Até tem um nome, mas eu não vou revelar aqui por conta da questão do curso que eu fiz, etc e tal. Bom, a segunda técnica, algumas pessoas chamam de mindfulness, outras pessoas, eu aprendi como Anapana, porque eu fiz nesse curso de meditação, nesse retiro de meditação de 10 dias, chamado Vipassana, que inclusive é a mesma técnica de meditação que o Yuval, esse autor que eu falei pra vocês, pratica. Mas para aprender essa técnica, né, de Anapana mais Vipassana, você tem que fazer esse retiro de 10 dias, o qual é fantástico, eu super recomendo. Mas eu vou ensinar só a técnica de Anapana, que pode ser chamada de Mindfulness, que é essa observação da respiração, tá? Então, o nome pouco importa. Aí, novamente, a postura da meditação, ela é sua, né? A forma como você se sente melhor, da forma mais confortável. Tem pessoas que têm problema no joelho, enfim. Sente-se confortavelmente da maneira como você preferir, apenas deixe o pescoço, né, e a coluna ereto. Isso é muito importante, né? Eretos. Então, nessa meditação você já fecha o olho e tudo que você vai fazer é inspirar naturalmente e expirar naturalmente. Por que naturalmente? Porque não é para forçar uma respiração. Então, de repente, você está agitado. E aí você vai observar essa respiração agitada. E é apenas observar o ar entrando e o ar saindo, o ar entrando e o ar saindo. Tal como ele é. Não é para acalmar ou agitar a respiração, tá? Então, observe. Na verdade, essa técnica é para você se colocar um observador da sua respiração, trazendo a sua mente com o foco na respiração, que é o exercício, porque nós temos a tendência de deixar nossa mente no passado, ou no futuro, ou ficar pensando em alguma questão do presente. Então, o objetivo dessa técnica de meditação é fazer você focar na respiração, é ter o controle da tua mente ali. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai sentir algumas sensações do seu corpo, e tudo que você tem que fazer é não se identificar com nenhuma sensação, é apenas observar. Então, você se coloca como um observador. Tá? Esse é o desafio. Não é fácil, porque você começa a ficar pensando em milhares de coisas. Não se identifique com nenhum pensamento. Volta para o foco da respiração. Então, como você se sentir confortável, fecha os seus olhos e observa. É importante que você lembre que você não vai se tornar um meditador assim, né? Uau, do dia pra noite, né? Então, assim, começa com 2 minutinhos, né? 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, e vai aumentando o tempo progressivamente. É um exercício. O ideal é que você faça isso no silêncio, mas eu, particularmente, no comecinho da minha meditação, eu tinha muita dificuldade. Qualquer barulhinho me irritava, me desconcentrava. Eu, então, comecei a colocar uma musiquinha suave no começo, e hoje eu já não sinto mais essa necessidade, eu já fico com qualquer barulho externo mesmo e não me atrapalha. Então, vai testando da forma como você quiser, né? Como você achar que é melhor pra você. Não existe uma fórmula perfeita, eu acho que o ideal é sempre você ir desenvolvendo também o seu jeitinho, né? É só importante você lembrar de você manter a sua mente concentrada, não ficar realmente caçando problemas, pensando, né? E se identificando com esses pensamentos, esses sentimentos. Então, se volta para um estado mais intuitivo, mais leve, mais centrado, se conecta com uma força maior, aí você pode utilizar as suas crenças, né? Também. Então, se conecta com essa força e silencia, que isso vai te fazer muito bem. Assim, os benefícios são incríveis. Eu sinto muita diferença em épocas que eu não estou meditando, que eu tô enfim, que eu acabo não conseguindo meditar, em épocas que eu estou meditando. Ou então, como eu tenho feito agora, tem dia que às vezes eu não consigo, mas aí eu percebo a diferença nos meus pensamentos, na minha ansiedade, na minha agitação, na maneira como eu lido com as pessoas. Tudo muda. A meditação, assim, é realmente incrível. E
Em tempos, como eu falei, né, nesses tempos assim que a gente vai precisar de muita resiliência, de muita serenidade, de muita tranquilidade e de um sistema imunológico muito forte, a meditação aí ela é realmente uma coisa muito importante. Então, eu espero que você aproveite esse conhecimento da melhor forma possível. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Eu tô aqui com bastante tempo disponível para responder. E é isso, um grande beijo pra você e até o próximo Tarolando.